Olá, graças e paz a todos. Passando por aqui para comentar uma análise do ponto de vista mais neuroteológico sobre a lição física dominical, que tem por tema o herdeiro da promessa, da geração exata. Nós vamos tentar aqui trazer do ponto de vista uma leitura mais pedagógica, bíblica, mas com viés neurocientífico e teológico de Gênesis 26. Eu quero aproveitar o instante para abordar aqui as passagens do livro do Gênesis 26, de 1 a 35, a lição está posta lá, mas também chamar a atenção da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 8 a 20, e combinar com Romanos 9, do 6 ao 9. Posto isso, nós temos que a estrutura da lição, os objetivos da lição, eles correm, pelo menos três estão bem definidos, que é mostrar a fome que havia no tempo de Isaac e também refletir sobre a inveja dos vizinhos, e também expor o aparecimento de Deus e o fortalecimento a Isaac. Nessa introdução, eu queria fazer à luz do texto bíblico, mais um pouco de a minha volta, para posicionar melhor, para que vocês possam ter uma visão mais ampla. Mas vamos lá. Bem, quando a gente pensa em Isaac, né, parando para olhar e pensar de forma mais direta em Isaac, nós podemos geralmente ver que ele não foi apenas o filho da promessa. Tá? Isaac, dentro do contexto bíblico, ele é revelado como um homem emocionalmente silencioso, ele é introspectivo, ele é marcado por experiências traumáticas e de forma constante. Né? Ele é pressionado por conflitos externos. Então, entre Abraão, o homem da fé, né, e Jacó, o homem da estratégia, nós temos ali Isaac. Isaac que vai aparecer como um personagem mais contemplativo, um personagem menos combativo e profundamente influenciado pelo ambiente emocional à sua volta. Então aí nós vemos Isaac. Tá? Ou seja, essas características abrem uma rica possibilidade de diálogo entre Bíblia, neurociência, neuroteologia, emoções humanas e comportamento dos conflitos. Então é isso que esta lição vai nos mostrar. Bem, quando a gente olha sobre a fome na Terra, aí a gente está falando de crise, de instabilidade e pressão emocional. Então, tudo isso vai estar aqui no contexto de Gênesis 26, 6 e 1, onde está lá escrito sobre veio fome na terra. Tá? Então, quando a gente observa a fome no Antigo Testamento, nós estamos vendo não apenas a ausência de alimento, mas a fome no Antigo Testamento, ela reflete instabilidade social, ela reflete medo coletivo, ela reflete insegurança, migração, pressão psicológica, disputas por recursos e sobrevivência. Tá? Logo, no contexto do Oriente Antigo,
possuir poços significava possuir vida. Sim, um detalhe que é pouco explorado, né? Possuir poço é possuir vida. Então, o texto vai nos dizer que, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, Gênesis 26:1, isso vai mostrar algo profundo aqui. Ou seja, Isaac vai reviver crises semelhantes ao do pai. Então, essa trajetória está bem, bem colocada. Ok? Ou seja, Isaac vai viver essas crises. Né? Aqui, quando nós trazemos essa observação, que há um princípio bíblico psicológico. Olha assim, não. Traumas são padrões familiares que podem reaparecer nas gerações seguintes. Então, você tem um padrão familiar que ele pode estender-se a outras gerações. Tá? Então, o texto está deixando muito claro essas questões. Pois bem, posto isto, veja que Abraão enfrentou fome, deslocamento, medo, conflitos territoriais. Tá? E agora Isaac vai reviver o mesmo cenário. Isaac vai passar a vivenciar os mesmos fatores que o pai vivenciou em seus dias. Então, isso é importante que seja trabalhado nessa lição. Tá? Pois bem, eu fujo um pouco do que é do que foi tratado aqui, mas dentro da mesma linha bíblica nós estamos verificando isso. Então, veja, a gente está trabalhando agora num período de escassez. De escassez. E isso, quando a gente olha dentro de um contexto mais da neurociência, nós entendemos que quando o cérebro percebe ameaça à sobrevivência, o que é que vai acontecer? A amígdala cerebral, ela vai aumentar o estado de alerta. E o estado de alerta, nesse contexto cerebral, ele serve como algo que está trabalhando a nossa defesa, a nossa sobrevivência. Então, esse estado de alerta continua, o sistema límbico ele entra em hiperatividade, ou seja, o sistema emocional ele ganha corpo. Tá? Logo, o que é que vai acontecer com nós? O cortisol vai subir. E quando o cortisol ele aumenta o seu limite, o que é que ocorre? Ocorre que a ansiedade cresce, né? O estresse aumenta, tudo com o aumento do cortisol. Então, o cérebro ele vai priorizar proteção e fuga. O cérebro vai nos acionar para isso, né? Para nos proteger e para que possamos fugir para sobreviver. Assim, o medo da escassez vai alterar decisões, vai alterar emoções e vai alterar relacionamento. Logo, isso ajuda a compreender por que Isaac tenta ir ao Egito. Né? Não é a mera vontade, é o cérebro trabalhando. O cérebro dizendo, olha, tem que sair daqui, tem que fugir daqui, o negócio aqui não está bom. Então é um alerta. Né? Então veja que quando a gente pensa o Egito a gente pensa como um símbolo emocional. Né? Porque o Egito vai representar o quê? A segurança humana, vai representar uma estabilidade aparente, vai representar a dependência de recursos visíveis. Porque agora Isaac está vendo recursos lá. Então, nada melhor do que ir ao Egito para tentar se estabilizar. Tá? Já que o Egito estava representando a segurança para ele. Veja, no caminho do pai. Mas Deus vai interromper Isaac. Ora, Gênesis 26:2, está lá muito claro, escrito aí, não desças ao Egito. Tá? Que podemos fazer isso como uma aplicação mais neuroteológica, para dizer que a fé bíblica, veja só, a fé bíblica frequentemente confronta o impulso cerebral
de autopreservação imediata. É a fé bíblica, é o que eu estou falando. Por quê? Porque o cérebro deseja controle, previsibilidade, o cérebro deseja segurança visível. E tudo isso estava no Egito. Mas Deus ensina a Isaac. O que é que Deus ensina a Isaac? A permanência, a confiança e a dependência espiritual. Então, essas são as considerações que podemos fazer aqui dentro do primeiro objetivo que a lição nos traz. Pois bem, o segundo é falar de gerar como lugar de tensão emocional. Veja assim, não. O livro do Gênesis ele vai apresentar Gerar como um símbolo de convivência hostil. Bem, Isaac vive em território de Filisteu, entre pessoas que observam o seu crescimento, tanto o econômico quanto a sua prosperidade. Então, Isaac está lá, dentro desse contexto de visão. Então, o crescimento de Isaac vai despertar inveja, despertar inveja. E o versículo 14 do capítulo de número 26 vai ser bem claro com isso, muito claro, em mostrar esse despertar. Que está escrito lá. E os filisteus o invejavam. Olha aí. Então já desperta a inveja ali. Ou seja, a inveja vai aparecer quando? Quando alguém prospera, quando alguém cresce, quando alguém carrega uma promessa, quando alguém manifesta favor de Deus. Então isso é um cenário propício para que a inveja aconteça. Mas, quando olhamos para a neurociência da inveja, nós vamos encontrar que a inveja ela vai ativar as regiões cerebrais ligadas à comparação social. Ela vai ativar a dor emocional e ela vai ativar uma ameaça ao ego. Isso já no pensamento mais da psicanálise. Ou seja, o cérebro humano ele possui tendência natural de comparação. Ninguém está livre disso. Né? Todos estão no mesmo contexto, né? De sentir esse aspecto. Então, quando alguém prospera, diria, quando alguém prospera perto de nós, o que é que vai acontecer? O cérebro pode interpretar isso como perda de espaço, ameaça de valor, inferioridade. Pode ser que todo esse sentimento esteja tomando conta dos filisteus que estavam ali perto. Ou seja, eles já não, eles sentiam o espaço perdido. Tanto é que eles iam atrás de poço. Né? Eles iam atrás de poço. Bem, o comportamento dos filisteus mostra que a inveja dele vai produzir algumas sabotagens. E uma delas é o entulhamento dos povos. Gênesis 26 e 15 já mostra essa ofensiva. Né? Por quê? Porque os poços eles possuem significados profundos. Ou seja, no deserto, poço é vida. No deserto, poço é herança. Poço é a continuidade. Poço é o futuro. Então, os poços haviam sido abertos por quem? Por Abraão. Então, os filisteus fazem algo, eu diria, simbólico aqui. Por quê? Tentaram apagar a memória da promessa. Essa é a minha ideia. Ou seja, quando precisamos fazer uma abordagem pouco explorada, né? Essa abordagem pouco explorada, quase ninguém se detém a isto, mas os poços representam um legado espiritual. Os poços representam uma herança emocional. O poço representa a identidade da promessa. Gente, não aterrar os poços era uma tentativa de quê? De interromper a continuidade,
de apagar a influência de Abraão, de impedir a expansão futura de Isaac. Então, a lição está muito boa e a gente pode ver neste nível. Então, aqui a gente podemos trazer uma aplicação espiritual e psicológica. Dizer que muitas pessoas hoje possuem poços emocionais aterrados. Ou seja, esses poços podem estar diante de um sonho sufocado, de uma fé soterrada, de uma identidade destruída, de traumas familiares e experiências espirituais esquecidas. Ou seja, Isaac volta a cavar os poços antigos. O Isaac, ele tomou e cavou os poços. Gênesis 28 e 26 e 18 está trazendo isso. Ou seja, a neuroteologia dos poços, nós podemos entender que esse contexto neuroteológico, ele trabalha simbolicamente. Ou seja, cavar poço pode ser igual a reorganizar estruturas internas. A reorganização, né? Na neurociência, a gente pode tratar de experiências repetidas que vão moldar os circuitos neurais, ou seja, a repetição. Tá? Ou seja, memórias emocionais podem ser restauradas. Parece que está tudo perdido, mas o cérebro tem a neuroplasticidade. Os hábitos espirituais vão fortalecer novas conexões cerebrais. Assim, a oração, a meditação bíblica e a espiritualidade, ela vai reduzir a hiperatividade da amígdala, ela vai fortalecer a regulação emocional, ela vai aumentar a sensação de significado. Temos que continuar lutando pelos poços que foram fechados. Bem, só que Isaac ele vai nesse contexto dos poços, ele não vai travar uma competição. Veja, aqui no tópico 3 da lição, já vai falar de Isaac e a fuga dos conflitos. Né? Aqui encontramos um dos pontos mais ricos da narrativa, que é o Isaac evitando conflitos diretos. Né? Evitando conflitos diretos. O que é que ele faz? Ele vai pensar, porque quando há disputa pelos poços, veja, ele toma uma posição de não guerrear, de não reagir violentamente, de não iniciar uma batalha territorial. Os poços vão receber nomes importantes aqui. Lembra? Ezeque. Ezeque vai simbolizar a contenda. Isaac vai entender isso. Sitna vai dar conotação de inimizade. Enquanto que Rehobote vai significar largueza. Ou Deus nos deu espaço. Então, algumas perguntas importantes podiam ser feitas aqui. Por exemplo, Isaac era covarde? Porque não lutou pela sua herança ali? Talvez não. Existe uma diferença entre covardia, prudência e regulação emocional. Existe uma diferença bastante acentuada nesse contexto. Então, a gente pode observar que Isaac toma uma posição mais de um ser contemplativo, pacificador, menos impulsivo, mais reflexivo. Tá? Então, algumas hipóteses neuroteológicas interessantes a gente poderia construir aqui. Por quê? Isaac